Boa noite, pessoal. Então, esse aqui, eu resolvi fazer esse vídeo, né, pra gente colocar em prática os conceitos sobre classe de conjugação, tá? E também pra gente exercitar um pouco essa parte sobre os grupos diedrais, certo? Então, eu vou trabalhar aqui o exemplo que eu fiz no vídeo passado, tá? Que é o D4, né, o conjunto das simetrias do quadrado, tá bom? Então, no vídeo passado a gente viu que, que essas simetrias elas podem ser representadas por essas permutações, né? A gente faz aqueles movimentos no quadrado e a gente vê que aqueles movimentos, na realidade, eles executam permutações, né, naqueles vértices. E aqui eu coloquei a tábua, né, das operações nesse grupo aí, tá? Pra gente poder dar uma olhada aí, pra gente não gastar muito tempo no vídeo, tá bom? Então a gente está com esse apoio aqui, certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou fazer alguns exercícios, tá? Para a gente ir vendo, eu vou colocar em prática tanto o que a gente viu sobre grupos diedrais, como alguns conceitos e proposições que a gente aprendeu sobre classes de conjugação, tá bom? Então, o primeiro exercício aqui que a gente vai ver é para a gente calcular a classe de conjugação do R1, né? Então, não sei se você lembra aí, o R1 ele é a rotação de 90 graus aí, né? O que acontece? Onde estava o vértice 1 fica o vértice 2, onde estava o vértice 2 fica o vértice 3, onde estava o vértice 3 fica o vértice 4, e onde estava o vértice 4 fica o vértice 1, né? O quadrado ele dá uma girada aí, né? Então, como é que se calculam as classes de... Como é que se calcula as classes de conjugação de um elemento, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse elemento e conjugar ele usando cada elemento do grupo, certo? Ó, por exemplo, aqui eu estou conjugando o R1 usando o elemento neutro. E eu tenho que fazer isso para todos os elementos do grupo, tá? Então, vou conjugar ele usando o próprio R1, vou conjugar ele usando o R2, o R3, o S1, o S2 e o S3 e o S4, né? Aqui, ó. Que são todos os elementos do grupo aí, tá? Se você for ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São os 8 elementos desse grupo, tá? Conjugar, quando eu falo conjugar, a gente vai fazer isso aqui, tá? Operar com o elemento à esquerda e operar com o inverso dele à direita. Certo? Aqui eu coloquei R1, aqui eu coloquei R1 a menos 1. Aqui coloquei R2, aqui eu coloquei R2 a menos 1, certo? Uma coisa que eu quero falar para vocês, quando a gente estiver analisando tábua de operações de um grupo, certo? Primeiro, para que esse negócio tenha estrutura de grupo, sempre que você, claro, né, você não olha muito essa linha nem essa linha, tá? Que é como se fosse as linhas, a linha base e a coluna base, certo? A gente vai olhar aqui para esse pedaço que tem os resultados, né? Todo esse pedaço aqui que eu tô tentando destacar para vocês, tá? E aí, o que tem que acontecer? Em cada linha e em cada coluna... Eita, pera ainda, eu vou ajeitar isso aqui. Pronto. Mas enfim, em cada linha e em cada coluna, todo elemento do grupo precisa aparecer uma vez, tá? Se você for ver, ó, sei lá, vamos pegar, por exemplo, essa linha aqui, ó. Note que todos os elementos aparecem. Elemento neutro, R1, R2, R3, S1, S2, S3 e S4, tá? Você vai ver que isso acontece em qualquer coluna também. Por exemplo, vamos pegar essa coluna aqui, ó. Elemento neutro, R1, R2, R3, S1, S2, S3 e S4, tá? Então, para que um conjunto com uma certa operação tenha estrutura de grupo, isso precisa acontecer, tá? Outra coisa interessante da tábua de multiplicação é como é que você faz para encontrar o inverso de um elemento, né? Porque aqui você está vendo que a gente vai usar
inversos aqui, não é isso? Então, como é que a gente faz? Eu quero saber quem é aqui o inverso do S2. O que eu faço? Eu procuro o elemento neutro aqui na linha dele, achei o elemento neutro, aí eu subo. O cara que eu encontrar aqui vai ser o inverso do S2, ou seja, aqui no caso o inverso do S2 é ele mesmo, olha que legal. Agora vamos ver aqui outro, sei lá, né? Vamos ver, deixa eu ver aqui o R3. Tá aqui o R3, eu venho, achei o elemento neutro, agora eu subo, o inverso do R3 vai ser o R1, tá bom? Então só algumas orientações aí pra gente vendo como é que a gente vai calcular essas coisas aqui, ou seja, você já está entendendo que calcular uma classe de conjugação dá um certo trabalho, certo? Essa vai ser a nossa questão mais trabalhosa, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro aqui vai ser fácil de calcular, né, gente? Olha só. Elemento neutro com R1 dá o próprio R1, certo? E o inverso do elemento neutro é o próprio elemento neutro, então não tem segredo. Aqui, o que aconteceu? R1 com o seu inverso, né, com R1 a menos 1 dá o elemento neutro. R1 com o elemento neutro dá o próprio R1, certo? Então, por enquanto, apareceu R1 aqui e R1 aqui. Ou seja, por enquanto, a gente só tem o R1 na sua própria classe de conjugação, né? E isso já era esperado, porque nós sabemos que a relação de conjugação é uma relação de equivalência. Então, todo elemento se relaciona com ele mesmo, né? Então, aqui tá tudo ok, tá? Não se preocupe com isso, não. Agora, vamos lá. Aqui apareceu o inverso do R2. Quem é o inverso do R2? O inverso do R2 é o próprio R2. Então, aqui a gente vê, ó. Deixa eu apagar aquilo lá. Então, o inverso do R2 é o próprio R2, né? Então, isso aqui é R2, e aí eu executei essa operação. R2 com R1, você vê aqui, ó, que R2 operado com R1 dá o R3. Por isso que apareceu esse R3 aqui, tá, gente? Deixa eu apagar essas coisas. E aí, R2 com R3, vamos lá. R2 com R3 dá o R1, certo? Então, aqui, deixa eu apagar, aparece o R1 novamente, certo? Aqui começa com o inverso do R3. Quem é o inverso do R3? Tá aqui o R3, eu vou para o elemento neutro. Venham aqui, tem o R1. Então, esse rapaz aqui é o R1. Aí quem é R1 com R1, né? R1 com R1 dá o R2. Então aqui vai aparecer R3 com R2. Quem é R3 com R2? R3 com R2 dá R1 novamente. Certo? Vamos lá, agora aqui. Quem é o inverso do S1? Tá aqui o S1, procura o elemento neutro, achou o elemento neutro, sobe. O inverso do S1 é o próprio S1. Então eu vou operar o S1 com o R1 aqui. Então, se eu quiser operar o S1 com o R1, vai dar S4 aqui, certo? Ok, aí S4, lembrando, a operação ela é feita da direita para a esquerda, tá, gente? Quem é S4 com S1? S4 com S1 dá o R3. Então, a gente vai ver aqui que aparece o R3, olha aí. Então, apareceu um elemento diferente aí, né? Na classe de conjugação do R1. Porque já era esperado que aparecesse ele mesmo. Agora aqui apareceu um elemento diferente, tá? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Como isso demanda tempo, ficar fazendo esses cálculos, vocês podem fazer sozinhos depois, tá? A tábua da operação tá aqui.
eu vou avançar aqui um pouco, certo? Pra gente ver logo o resultado final. O resultado final é esse, tá bom? Então, o que que apareceu? Apareceu R1 e apareceu R3, certo? Então, quem é que vai ser a classe de conjugação do R1? Vai ser o R1 e o R3, certo? Então, é assim que se calcula uma classe de conjugação, tá? Aparecer resultados repetidos é extremamente normal, tá? É muito comum mesmo, certo? Na verdade, se aparecer todos os resultados distintos, aí na verdade, isso aqui é esquisito, assim. Mas enfim, né? Vamos lá. Então vamos para nossa segunda questão, tá? Aqui a gente terminou, certo? Nós calculamos a classe de conjugação do R1, tá? Precisa fazer todo esse cálculo, né? Mas assim, o que eu peço que vocês entendam é que para calcular classes de conjugação a gente faz esse procedimento aqui, né? Quero calcular a classe de conjugação do R1. Então eu vou conjugando o R1 por todos os elementos do meu grupo, tá bom? E aí faz as contas e vê os resultados, tá? Ok, então, terminada essa questão, vamos para a segunda questão aqui, certo? Que é o seguinte, ó. Agora aqui é um grupo qualquer, tá? Seja um G um grupo, e aí você pega um elemento aqui desse grupo, certo? Então eu peço para você mostrar o seguinte, que se esse elemento só possui um elemento na sua classe de conjugação, então, na realidade, ele está no centro do grupo. Não sei se vocês lembram quem é o centro do grupo. O centro do grupo é o conjunto dos elementos que comutam com todos os elementos do grupo, tá bom? Então, o que o exercício está pedindo para você fazer é o seguinte. Vamos lá. Peguei um elemento e a classe de conjugação desse elemento só tem um elemento. Obviamente, esse elemento vai ser o próprio x, tá? Lembrando que a relação de conjugação ela é reflexiva, né? Então eu peço para você provar que esse elemento ele comuta com todo mundo, né? Então isso é extremamente fácil, tá? Essencialmente é só a gente trabalhar as definições, ó. Ok, então como a gente sabe que na classe de conjugação do x só tem um elemento, é claro que esse elemento tem que ser o próprio x, tá? Lembrando que eu falei, né? A gente sabe que a relação de conjugação é a relação de equivalência e, portanto, ela é reflexiva. Então, vamos lá. Exatamente o que a gente acabou de fazer no exercício anterior, tá, gente? Como é que se calcula uma classe de conjugação? Você pega o x e conjuga ele usando todos os elementos do seu grupo, tá? Então, se a classe de conjugação do x tem somente o x, isso significa o seguinte... Significa que sempre que eu faço essa conta aqui, o resultado é o x. Então, é daí que eu concluo essa afirmação aqui, tá bom? Mas aí, o que eu faço? Eu opero com g à direita nos dois lados. E aí, a gente conclui o seguinte. A gente conclui que gx é igual a xg. E isso está valendo para todo elemento do grupo. Ou seja, o que foi que eu acabei de provar? Acabei de provar que o meu elemento x, ele comuta com todo mundo do grupo. Então, ele está no centro, certo? Então, entenda. Uma das proposições que eu acho que eu provei, eu não lembro se eu fiz isso no outro vídeo, provei o seguinte, que se você pega um elemento do centro, então a classe de conjugação dele vai ter somente ele. Aqui eu estou provando o contrário. Se a classe de conjugação tem somente ele, então ele vai ter que estar no centro, certo? Então, se você quiser, você pode afirmar que a classe de conjugação de um elemento ela vai ser um conjunto unitário se e somente se esse elemento pertencer ao centro do grupo, tá bom? Ok, então vamos aqui para o nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício ele é trivial, tá? A gente considera um grupo aí e eu peço para mostrar que a classe de conjugação do elemento neutro é o próprio elemento neutro. Isso é óbvio, né, gente? Porque o elemento neutro, em particular, ele está no centro. Porque a gente sabe que o centro é um subgrupo. Como o centro é um subgrupo, o elemento neutro está lá, certo?
Só que no vídeo anterior eu mostrei que se um elemento está no centro, então a sua classe de conjugação só tem um elemento. Se só tem um elemento, então a classe de conjugação vai ser composta por aquele próprio elemento, tá? Aqui eu tô só, sei lá, provando de outra forma que eu falei, né? Aqui a gente pega um elemento qualquer do grupo, quando a gente conjuga o elemento neutro, como o elemento neutro tem a propriedade de que você multiplica ele por qualquer elemento e esse elemento prevalece, a gente fica com essa expressão e o resultado dessa expressão é o próprio elemento neutro, provando que o único elemento que tem na classe de conjugação do elemento neutro é ele mesmo, tá? Enfim, essa questão aqui, eu tô vendo agora, eu não entendi nem muito bem porque que eu coloquei. Mas enfim, né? Vamos para a última questão aqui, que eu acho ela bastante interessante, tá? Olha só o que diz essa questão, gente. Eu estou pedindo para você provar que existe um elemento no D4. Ah, aqui tem um detalhe, tá? Para essa questão 4, eu não estou permitindo você vir aqui e olhar essa tabuazinha de multiplicação, tá bom? Isso aqui eu coloquei para facilitar esses cálculos aqui, certo? Ou esses cálculos aqui, ó. Esses cálculos aqui, tá? Mas a gente não vai usar essa tabela para esse exercício 4, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Ah, não, pera. Pronto. Ok, então eu estou pedindo para fazer o quê? Estou pedindo para provar que existe um elemento no D4 que não é o elemento neutro, tá? Estou pedindo que ele seja diferente do elemento neutro, só que ele comuta com todos os elementos de D4. Ou seja, essencialmente o que eu estou pedindo para você fazer é você mostrar que o centro do D4 ele não é somente o elemento neutro. Eu estou pedindo para você provar que além do elemento neutro, tem algum rapaz aqui lá dentro, certo? Estou pedindo para você provar que existe um elemento diferente do elemento neutro que comuta com todo mundo, tá? E aí, a priori, você fica meio que, sei lá, e aí, o que eu posso fazer? Aí a pessoa pensa em fazer todas as operações e aí você procura um elemento que comuta com todo mundo, né? Mas vamos lá, isso não é muito inteligente. Vamos usar as coisas que a gente sabe, né? Então, primeiro de tudo, o que a gente sabe? A gente sabe da questão 3 que a classe de conjugação do elemento neutro só tem ele mesmo. E aí, nos vídeos passados, nós provamos algumas coisas sobre classes de conjugação, né? Olha só, a gente provou, uma das coisas que a gente provou é que a quantidade de elementos do grupo é igual à soma das quantidades de elementos das classes de conjugação, certo? Isso foi uma das coisas que a gente provou. Mas aí o que a gente sabe? A gente sabe que a classe de conjugação do elemento neutro, ela só tem um elemento, né? Então a gente vai usar essa informação já já. E além disso, eu acho que o teorema principal que a gente provou dizia que a quantidade de elementos de qualquer classe de conjugação divide a quantidade de elementos do grupo. E essa é uma informação muito preciosa. Olha só o que vai acontecer. A gente sabe, gente, que só tem um elemento na classe de conjugação do elemento neutro, certo? Então a gente pega esse número 1, né, que aparece aqui, e joga para o lado de lá. Fica 8 menos 1 igual a 7, né, que é o que aparece aqui, certo? Então você tem o seguinte, você esqueceu a classe de conjugação do elemento neutro, olhou para as demais e somou a quantidade de elementos de todas. E você encontrou o quê? Um número ímpar aqui, né? Então entenda, uma dessas parcelas vai ter que ser um número ímpar, porque se todas as parcelas fossem números pares, então o resultado deveria ser par. Não é o que acontece. Então aqui em seguida eu concluo o seguinte, ó. Alguma das classes de conjugação deve ter uma quantidade ímpar de elementos, certo? Só que a gente também sabe isso aqui, ó. A quantidade de elementos de qualquer classe de conjugação precisa dividir a quantidade de elementos do grupo. Então eu estou procurando o quê? Eu estou procurando o número ímpar que divide o 8. O único número ímpar que divide o 8 é 1. Então eu acabei de provar
que vai existir um rapaz aí, tal que a sua classe de conjugação tem somente um elemento. Vai ser necessário que isso aconteça. E ele vai ser diferente do elemento neutro, porque nesse pessoal aqui, né, eu já tirei o elemento neutro daí, né? O elemento neutro que estava aqui, eu joguei para o outro lado, tá? Lembrando que a gente fez isso no começo, certo? Só que aí a gente provou que tem um elemento, né? Tal que a sua classe de conjugação só tem um elemento. E aí a gente usa aqui o exercício 2 que a gente provou, né? Que diz que se um elemento, né, tem uma classe de conjugação unitária, então ele está no centro, né? Então a gente provou aqui que esse elemento, a classe de conjugação dele é unitária, é um conjunto unitário, então ele vai pertencer ao centro, tá bom? Então, esse exercício ele é bem interessante, né? Porque olha só, no enunciado dele ele não fala nada sobre classe de conjugação, nem nada, tá entendendo? E aí, não fala se grupo é abeliano ou não. Quer dizer, na verdade a gente sabe que o D4 não é abeliano, tá? Mas a gente vai ver que tem exemplos de questões em que a gente não dá quase informação nenhuma sobre o grupo. E aí a gente conseguiu provar a existência de um elemento que comuta com todo mundo, né? Agora uma coisa interessante, vamos lá, vamos procurar ele aqui na tabela, vamos tentar descobrir quem é, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ter uma noção, sei lá. O elemento neutro, ele comuta com todo mundo, mas a gente está procurando alguém diferente do elemento neutro, né? Então vamos lá, o R1, vamos ver aqui o R1. O R1, quando ele é operado com o R2, dá R3. Se eu pegar o R2 e operar com o R1, também dá R3. Então o R1 está comutando aí, né? E se for R1 com R3, dá elemento neutro. R3 com R1, dá elemento neutro. R1 com S1. Desculpa. R1 com S1. R1 com S1 dá S3. Me perdi aqui. R1 com S1 dá S4. Olha aí, já não é o R1, né? Deu resultados diferentes aí. Já não é o R1. Quem será? Eu confesso que eu não sei, tá? Eu não sei quem é o cara aí que vai comutar com todo mundo. Sei lá, S4. Eu vou chutar, S4. S4 com R1 dá o S2. R1 com S4 dá S1. Olha, já deu errado. Já deu errado aí. Não é o S4. Eu vou tentar o S1 então. S1 com R1 dá S4. R1 com S1 deu S3. Caramba, velho. Eu tô errando todos os chutes. Se demorar muito eu paro o vídeo, tá? E aí, deixa eu ver aqui quanto tempo tem de vídeo. Legal, não disse quanto tempo tem de vídeo, né? Não disse, tá bom. Então eu vou parar, pode ser que isso demore, tá? Mas enfim, está provado aqui, certo? Nós provamos que tem um cara aí que comuta com todo mundo. Cara, eu tô indignado, eu quero saber quem é. Agora o vídeo vai ficar longo agora, que agora eu me indignei aqui e vou tentar o S3. Será que não tem uma maneira interessante de fazer isso? S3 com R1 dá o S1. Aí o R1 com o S3. Que desgraça, velho. Meu Deus. Tentar o S2 então. S2 com R1 dá S3. R1 com S2 dá o S4. Vou tentar o R2 e vai ser minha última tentativa. R2. Vou tentar com R3 da R1. R3 com R2 também dá o R1. R2 com R1 dá R3. R1 com R2 dá R3. Olha, tá dando certo. Acho que é o R2, viu? R2 com S1
dá o S2, S1 com R2 deu o S2. Olha aí, vai ser o R2, gente. Vou até colocar aqui para não esquecer. Aí o R2 com S2 dá o S1, S2 com R2 deu S1. Olha, falta só 2. É o R2, já, com certeza é o R2. R2 com S3. R2 com S3, eu tô perdido aqui já, dá S4. S3 com R2 dá o S4. Olha aí, pronto, acabou, velho. R2 com S4 dá o S3, S4 com R2 dá o S3. Então R2, gente, é o cara que comuta com todo mundo, tá? Então, até mais.